Has recitado o Salmo 23 mais vezes do que consegue contar. Você o ouviu em templos, em funerais, em momentos de medo e também de esperança. Mas ninguém te contou o que eu vou te revelar hoje. Existe uma palavra escondida na raiz original deste salmo que muda completamente o seu significado. Uma palavra que foi apagada com o tempo, e sem ela, a sua oração perde o poder que tinha quando foi escrita pela primeira vez. Não é por acaso que você está ouvindo isso. Talvez você tenha chegado buscando consolo, um sinal ou uma resposta para essa sensação de vazio que às vezes te persegue, mesmo quando tudo parece bem. Mas o que você vai descobrir hoje não é consolo. É poder espiritual na sua forma mais pura. Durante séculos, o Salmo 23 foi repetido como súplica, mas no seu código original, ele não era um pedido. Era uma declaração de autoridade divina. No hebraico antigo, cada palavra era uma ordem vibratória ao universo. Não falava de pedir algo. Falava de lembrar quem você é quando você se lembra a quem pertence. E esse é o erro moderno. Repetimos orações que não sentimos. Dizemos, nada me faltará, enquanto por dentro temos medo de perder tudo. Pronunciamos, meu cálice transborda, quando na verdade sentimos escassez. A maioria recita o Salmo 23, como quem busca um milagre. Mas os antigos o pronunciavam como quem sabe que é parte do milagre. O que você vai descobrir hoje não é uma interpretação. É um código espiritual esquecido. Um código que, se você ativar, desperta a frequência da abundância na sua mente subconsciente. Porque este salmo não foi escrito para tempos de medo, mas para tempos de criação, para aqueles momentos em que a sua fé adormeceu e você precisa lembrar ao universo que ainda está aqui. Antes de avançar, quero que você se faça uma pergunta com a alma aberta. E se a escassez que eu sinto não vem de fora, mas de uma tradução errada dentro de mim? Pense nisso. Porque quando você entende o que o Salmo realmente diz, você não muda apenas a forma de orar. Você muda a frequência a partir da qual vive, atrai e manifesta. Hoje eu não vou falar de religião. Eu vou falar de energia divina, de leis universais, de fé aplicada, como ensinava Napoleon Hill. O poder do pensamento só se ativa quando você o acompanha de emoção e crença. E essa combinação, pensamento, emoção e fé, é o que transforma uma simples oração em um código criador de realidades. Prepare-se, porque você está prestes a ouvir o Salmo 23 como nunca antes. Não como uma oração para pedir, mas como uma chave para abrir o fluxo da abundância divina que já habita dentro de você. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Você já ouviu essas palavras milhares de vezes, mas alguma vez você as sentiu vibrar dentro de você? Este versículo não foi escrito para consolar o fraco, mas para despertar o Criador adormecido. É a afirmação mais poderosa já pronunciada pela alma humana. Mas o segredo está em uma única palavra: faltará. Em hebraico, a palavra original é lo exar, que não significa um dia não me faltará, mas não me falta agora. É uma declaração no presente absoluto. Não é esperança, é certeza. Não é promessa, é realidade ativada. Os antigos sabiam que o universo responde à linguagem vibratória do presente. Quando você diz, um dia eu terei, o universo escuta. Eu ainda não tenho. Mas quando você afirma, eu já sou, eu já tenho, eu já vivo, o campo quântico se reorganiza para obedecer à sua convicção. Essa é a ciência por trás da fé, a mesma que Napoleon Hill descobriu ao estudar os homens mais prósperos do mundo. Napoleon Hill chamou isso de crença aplicada. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. O Salmo 23 disse isso milhares de anos antes. Nada me falta. A fé não é pedir com medo, é afirmar com certeza.
mesmo quando a sua realidade ainda não reflete isso. E isso não é autoengano, é lei espiritual, porque a sua mente subconsciente não distingue entre o que você imagina com emoção e o que você vive pelos sentidos. Por isso, quando você repete, nada me falta, com fé ativa, seu cérebro reconfigura padrões. Sua energia se alinha e o seu ambiente começa a mudar. Faça um exercício. Coloque a mão sobre o peito, feche os olhos e diga em voz alta: nada me falta. Não como quem repete, mas como quem declara uma verdade universal. Sinta como a sua respiração muda, como o seu corpo responde, como uma calma quente se expande por dentro. Essa sensação não é sugestão, é harmonia com a fonte. Cada vez que você diz isso do coração, você está afirmando ao universo: eu confio. E quando você confia, o medo se dissolve, porque a carência não pode habitar no mesmo lugar onde vive a fé. Assim começam os milagres silenciosos. Não porque você pede mais, mas porque para de duvidar. Esse é o código oculto que os sábios compreendiam. A abundância não se conquista, ela se lembra. E quando a alma se lembra de que já tem tudo, a vida começa, pouco a pouco, a se comportar como um reflexo dessa verdade. Nada me falta. 3 palavras. Uma chave. Um estado de consciência onde a alma já não persegue, apenas recebe. Em verdes pastos, me faz repousar. Guia-me mansamente a águas tranquilas. À primeira vista, parece um verso de paz. Mas, na verdade, é uma instrução energética. O Salmo está revelando o ritmo sagrado da criação. Ação com fé, descanso com confiança. Vivemos numa sociedade que glorifica o cansaço. Achamos que o sucesso se mede por quão exaustos terminamos o dia, por quantas coisas fizemos, por quantos problemas resolvemos. Mas o universo não recompensa o esgotamento. Ele recompensa a harmonia. No texto original, verdes pastos vem de neoté, que significa um lugar onde a vida floresce sem esforço, e águas tranquilas vem de minó, águas que fluem sem pressa, mas com direção divina. Deus não te convida ao descanso para te parar. Ele te convida ao descanso para te alinhar. Porque só quando a mente se aquieta, a alma consegue ouvir instruções que o ruído do esforço bloqueia. Napoleon Hill ensinava a mesma coisa, só que com outra linguagem. Ele dizia: o subconsciente trabalha com mais eficácia quando a mente consciente está em calma. Essa é a ciência por trás do descanso criativo. Enquanto você dorme ou respira com gratidão, sua mente interior organiza, conecta, atrai e prepara cenários que a sua pressa não deixava você enxergar. O verdadeiro Criador não corre atrás do resultado. Ele descansa na certeza de que já está feito. Pense nisso. Quantas oportunidades você perdeu por se cansar cedo demais? Quantas vezes você forçou algo que deveria fluir? A alma exausta não ouve a voz da intuição. E quando você não ouve, você decide pelo medo. Eu conheci uma mulher que trabalhava sem parar. Dizia que amava o negócio dela, mas na verdade ela o temia. Ela tinha pavor de parar, porque acreditava que, se descansasse, tudo desmoronaria. Quando ela aprendeu a dedicar 15 minutos por dia ao silêncio, respirar, agradecer e soltar, a energia dela mudou por completo. Ela não perdeu nada. Ela ganhou clareza. E nessa clareza vieram ideias que triplicaram os resultados dela. Sem estresse, sem sacrifício, só sincronia. O descanso não é ausência de ação. É fé ativa na sua forma mais pura. Quando você descansa confiando, você diz a Deus: eu fiz a minha parte, agora faça a sua. E ele faz. Sempre faz. Porque o universo responde ao equilíbrio, não ao extremo. A semente não brota quando você grita com ela, mas quando você a cobre e a deixa em paz. A sua manifestação funciona do mesmo jeito.
Faça a sua parte e depois solte. Faça tudo com amor e depois descanse na certeza. A ansiedade é o preço de quem não confia. A paz é a recompensa de quem sabe que está sendo guiado. E quando você entra nessa paz, sua mente para de lutar e começa a criar. Lembre-se, descanso não é fraqueza. É a linguagem secreta dos que confiam. E quando você confia, o universo trabalha enquanto você dorme. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós temos um vale. Alguns chamam de crise, outros de solidão, perda ou doença. É aquele trecho do caminho em que parece que a luz se escondeu, em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra humana. E é aí que a alma se forma. O Salmo não diz, se eu passar pelo vale. Ele diz, ainda que eu ande, como se fosse inevitável, porque o vale não é exceção, é parte da jornada. Mas o que separa os que caem dos que transcendem não é o tamanho do vale, é a fé com que o atravessam. No hebraico original, sombra da morte é Gat Salmabet, que significa o lugar onde o invisível parece ter se escondido. Não fala só de morte física, fala daqueles momentos em que sua mente já não vê saída, em que suas orações parecem bater no teto, em que o medo sussurra, não tem mais caminho. Mas mesmo ali, algo sagrado acontece, porque o vale não é castigo, é treinamento espiritual. Deus não te leva ali para te assustar, mas para te ensinar a enxergar no escuro. Só na sombra você aprende a reconhecer a sua própria luz. Napoleon Hill entendeu isso nos anos mais difíceis, quando foi humilhado, traído e esquecido. Ele escreveu: toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Esse é o princípio do vale. Não é o fim. É a iniciação. Não é o túnel da morte. É a oficina onde a sua fé vira fogo. Guarde isso. A fé que não é provada não pode ser fortalecida. E cada vez que você atravessa um vale com o coração firme, você desperta uma qualidade que os sábios chamavam de imunidade da alma. O medo pode te tocar, mas já não te domina. Você pode sentir dor, mas sem afundar. Você pode ter dúvidas, mas elas não governam você. É um tipo de proteção que não se compra e não se herda. Ela se forja. Eu conheci um homem que perdeu tudo numa crise econômica. Família, negócio, amigos. Mas todas as manhãs, ele se levantava e dizia em voz alta: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não como quem espera ajuda, mas como quem já se sabe acompanhado. 2 anos depois, ele reconstruiu tudo. E quando perguntaram como ele conseguiu, ele respondeu: eu parei de caminhar com medo. Eu comecei a caminhar com Deus. Isso é imunidade da alma. Não é negar o medo. É atravessá-lo sem fazer dele um altar. E quando você aprende isso, algo muda para sempre. As tempestades já não tiram a sua fé. Elas confirmam a sua fé. Se hoje você está num vale, não fuja. Caminhe. Caminhe com a alma erguida. Porque nesse vale você não está sozinho. Você está sendo guiado, moldado, fortalecido. E quando você sair, porque você vai sair, você não será o mesmo. Você será a prova viva de que, mesmo na escuridão, a luz nunca te abandonou. Se essas palavras acenderam algo dentro de você, não deixe passar. Nada chega à sua vida por acaso. Esta mensagem te encontrou porque a sua alma pediu. Você está em princípios da prosperidade, um refúgio onde a fé vira ação e o pensamento se transforma em poder criador. Inscreva-se e caminhe conosco nessa jornada de despertar. Deixe seu like se algo dentro de você vibrou com essa verdade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que, mesmo no vale, a luz nunca se apaga.
Escreva nos comentários: nada me falta. Faça dessa frase a sua oração, o seu decreto e o seu pacto com a abundância divina. Porque quando duas almas declaram pela fé, o céu escuta e responde: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Este versículo não fala de vingança. Ele fala de manifestação. Deus não promete eliminar os seus inimigos. Ele promete te abençoar diante deles. Porque a verdadeira vitória não grita. Ela se prova em silêncio. No Antigo Oriente, preparar uma mesa diante de adversários era o símbolo máximo de poder e proteção divina. Só uma alma que confia plenamente em Deus consegue comer em paz enquanto outros conspiram. Só quem aprendeu a não reagir pelo ego consegue se manter firme e sorrir com serenidade quando a vida traz provas. Ouça isto: nem todo mundo que te ataca faz isso por maldade. Alguns fazem porque a sua luz lembra a eles a própria escuridão. E aí está o ensinamento sagrado do Salmo 23. Deus não te esconde do conflito. Ele te eleva acima dele. Napoleon Hill dizia isso com outras palavras. O sucesso genuíno não precisa se defender. A presença dele é a resposta. Por isso, quando o universo prepara a sua mesa, não é para alimentar o seu orgulho, mas para fortalecer o seu propósito. Cada crítica, cada rejeição, cada obstáculo faz parte do banquete. Porque sem oposição, não há expansão. Eu conheci uma mulher que trabalhou anos numa empresa onde ninguém acreditava na visão dela. Chamavam ela de sonhadora, ingênua, exagerada. Enquanto eles duvidavam, ela persistia em silêncio, guiada por uma certeza invisível. Quando ela lançou o próprio projeto, os mesmos que zombavam começaram a pedir conselho. E ela entendeu. Deus não tirou os meus inimigos. Ele os colocou sentados diante da minha mesa. É isso que o universo faz com quem confia. Ele não te esconde. Ele te mostra como testemunho. Ele te transforma em sinal vivo do que acontece quando uma alma para de lutar e começa a vibrar em propósito. Pergunte-se com honestidade: para quem você está tentando provar o seu valor? A quem você está entregando a sua paz só para ter razão? Deixe a vida falar por você, porque quando a fé cozinha, a vitória se serve sozinha. Existe uma frase antiga que diz: a luz não discute com a escuridão, ela simplesmente a dissolve. Cada vez que você escolhe permanecer em paz, mesmo quando te ferem, te julgam ou te traem, você está dizendo ao universo: eu confio que a minha mesa já está posta. E Deus cumpre. Porque o banquete não chega quando o barulho acaba. Ele chega quando você aprende a celebrar, mesmo com o barulho ao redor. Assim funciona o código. A bênção não vem depois da batalha. Ela vem no meio dela. E quando você entende isso, sua alma para de se defender e começa a florescer. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Existe uma verdade escondida aqui que poucos compreendem. Seu cálice não transborda quando você tem mais. Ele transborda quando você para de reter. A abundância não se conquista. Ela se permite. E o óleo que o Salmo menciona representa a unção do propósito. Quando Deus unge a sua cabeça, Ele está marcando a sua mente com uma ideia divina, uma missão específica, uma função sagrada na criação. Mas essa missão só floresce quando você aprende a entregar o controle. Durante anos, pensamos que fé era força, resistir, lutar, apertar os dentes. Mas a verdadeira fé não aperta, ela solta. A fé madura não grita, faça. Ela sussurra, eu confio. Napoleon Hill descreveu assim: chega um ponto em que o homem para de empurrar portas e começa a caminhar em direção às que já estão abertas. Isso é o cálice transbordando. Não é um milagre repentino. É o resultado de soltar a ansiedade, de parar de controlar os tempos.
O cálice transborda quando a sua alma não tem mais medo de perder. Porque quem teme perder se fecha para o fluxo, mas quem se entrega se torna canal. Pense nisso. Quantas bênçãos você bloqueou tentando controlar tudo? Quantas oportunidades não chegaram porque o seu medo de fracassar não deixou? O universo não trabalha sob pressão. Ele trabalha sob confiança. Uma mente ansiosa diz: e se não funcionar? Uma mente entregue diz: eu sei que já está feito. Essa é a diferença entre esperar o milagre e viver o milagre. Seu cálice transborda quando você confia que a fonte é inesgotável. Quando você para de beber com medo de acabar e começa a compartilhar porque sabe que nunca vai faltar. Essa é a alquimia mais alta da fé. Entregar sem temor, dar sem calcular, soltar sem perder. E quando você chega aí, a vida, silenciosa e sábia, te recompensa com uma abundância que já não cabe em você, porque você aprendeu a fluir com o todo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Existe algo quase inacreditável nessa frase. Ela não diz que você persegue o bem. Ela diz que o bem persegue você. No hebraico, a palavra original é girdefune e significa caçar com determinação, perseguir com intensidade. É a mesma palavra usada quando um leão persegue a sua presa. Só que aqui, o caçador é a bênção. Imagine isso por um instante. Oportunidades, milagres, sincronicidades, te procurando ativamente, tentando te alcançar, perseguindo a sua frequência de fé como um sinal de luz no deserto. Você entende o que é viver assim? Você para de correr, para de mendigar, para de competir e começa a atrair. Mas existe uma condição divina. O bem só pode perseguir quem não foge de si mesmo. Quando você vive na dúvida, no medo ou na culpa, você se esconde da vibração que quer te encontrar. Não é que a bênção não exista, é que ela não consegue te alcançar enquanto você se esconde atrás da carência. Napoleon Hill resumiu isso numa frase: o sucesso não se persegue. Ele é atraído pela pessoa em que você se torna. Quando você escolhe pensar com fé, falar com gratidão e agir com certeza, você se torna um ímã do bem. E o universo obediente te encontra. Eu conheci um homem que entendeu isso de um jeito quase milagroso. Depois de perder o emprego, ele decidiu parar de buscar desesperadamente. Todas as manhãs ele afirmava: as oportunidades estão me procurando. Um dia, no lugar mais inesperado, ele conheceu quem virou seu sócio. Aquele encontro mudou o destino dele. Ele não perseguiu a oportunidade. A oportunidade encontrou ele. Esse é o poder de vibrar em certeza. Quando a sua frequência é fé, a bondade e a misericórdia não caminham. Elas correm até você. Por isso o Salmo não diz alguns dias. Ele diz: todos os dias da minha vida. Não é sorte passageira. É fluxo constante. Uma corrente invisível que te acompanha até quando você acha que perdeu. Talvez hoje você sinta que a vida virou as costas, mas não virou. Ela só está reorganizando o caminho para te encontrar no momento exato. Porque o bem de Deus não desiste. Ele te persegue, te cerca, te alcança. E quando você aceita, você descobre que nunca esteve sozinho. Você só estava rápido demais para se deixar alcançar. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Durante séculos, muitos interpretaram isso como promessa de céu depois da morte. Mas o segredo não está no futuro. Está no agora. Em hebraico, Beit Adonai não se refere a um templo físico, mas a um estado de consciência, um espaço interno onde a alma vive em conexão constante com a fonte. Habitar significa permanecer. Não visitar, não tocar de vez em quando, mas morar. O Salmo revela que o céu não é um lugar onde você chega quando morre. É uma frequência que você acessa quando desperta.
quando sua mente se sintoniza com a paz, quando seu coração vibra em gratidão, quando seu espírito reconhece que está sendo guiado. Você já está na casa do Senhor. Essa é a verdadeira prosperidade. Não depender do externo, mas viver em comunhão com o Eterno. Quem habita nessa consciência não teme escassez. Não se angustia com o tempo, não compete por amor, não corre por aprovação. Simplesmente é. E nesse ser, tudo se ordena. Napoleon Hill dizia isso de outro ângulo, mas falava do mesmo quando ensinava. Só quando a mente permanece fixa num propósito superior, a vida se alinha com precisão matemática. Esse alinhamento é habitar na casa do Senhor. Não é religião. É vibração. É viver cada dia sabendo que você não está separado do poder que te criou, que cada pensamento é uma chave e cada emoção é uma porta para o seu próprio templo interior. Imagine uma casa de luz dentro da alma, sem paredes, sem teto, sem portas, só paz, gratidão e propósito. É aí que mora quem aprendeu a confiar. É aí que a mente descansa e o coração se expande. E o mais bonito, essa casa já existe dentro de você. Você não precisa procurar. Você só precisa lembrar o caminho de volta, cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, cada vez que agradece em vez de reclamar, cada vez que perdoa quando poderia julgar. Você volta a entrar pela porta dessa casa, e quando você habita ali, mesmo que tudo mude do lado de fora, por dentro reina uma paz que nada pode mover. Essa é a morada dos que vivem despertos, os que já não buscam sinais, porque eles mesmos se tornaram um. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sua alma estava pronta para lembrar o que sempre soube, que a fé não se mendiga, se declara, que a abundância não se busca, se habita, e que Deus nunca foi embora. Ele só esperava você voltar a ouvi-lo. Hoje, o Salmo 23 deixa de ser uma oração repetida e vira um código vivo dentro de você. Cada palavra pronunciada com fé será uma porta aberta. Cada ato guiado pelo amor será um milagre em movimento. Volte a ouvir esta mensagem até que a sua mente acredite e o seu coração a sinta como verdade. Porque quando isso acontecer, a vida inteira vai responder com luz. E lembre-se sempre, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Essa é a sua nova frequência, seu novo lar, sua nova realidade. Se esta mensagem tocou a sua alma, não ignore. No universo, nada é coincidência. Todo encontro é um chamado divino. Você está em princípios da prosperidade, um espaço onde a fé se transforma em ação e a mente aprende a criar junto com Deus. Inscreva-se e faça parte desta comunidade de almas despertas que caminham com propósito. Deixe seu like como uma semente de gratidão. Compartilhe este vídeo para que outro coração encontre o caminho. E escreva nos comentários: minha fé me guia e nada me falta. Faça isso não por costume, mas como um ato de convicção, porque cada palavra de fé pronunciada é uma ordem que o universo obedece.